calça jeans. Caramba! Posso te fazer uma Vocês pergunta treinam de primeiro? calça De jeans? coração. De verdade. Nós fizemos algo pra você? Você tá chateado com algo? Nós fizemos algo pra você? Fizeram. Falaram que ele é o bicho lá da casa do Richard. Aí ele ficou sentido porque ele ficou triste. Agir Cabelo do dessa Felca forma, maior o que que o nós meu. fizemos? Eu confiei em você. Divide comigo. Eu falei pra todo mundo que você ia conseguir. Eu falei pra todo mundo, nunca mais vão chamar ele de pau de catamanga. Isso não vai acontecer. E sabe o que acontece? As pessoas diziam pra mim, Renato, esquece, ele nunca será. Eita, Falaram porra. pra mim, você tá apostando a ficha em cara errado. Esse cara não vai fazer o trampo. Aí ele desaparece, não dá satisfação. De verdade, eu acho que eu fiz algo ou você fez algo. Ju. Se foi algo pessoal, você devia falar. Você não tá dormindo na rua, né? Porque você tá de barba pra fazer? Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, velho. Brócola. Não é nada pessoal com vocês, não. Nada que vocês fizeram. Nossa, verdade, Só não tá fazendo que, barba. realmente, quando começou o projeto, eu vi no projeto uma forma de mudar de vida. Vi no projeto uma forma de encontrar um futuro melhor mesmo, de vencer os meus próprios demônios. Só que esse mês eu Você realmente... perdeu pros seus demônios. Use o cupom CTRC e garanta os melhores preços e descontos na melhor marca de roupas que é a Alphacô. Corre no site agora, bora melhorar essa vestimenta, ficar no jeito. Por mim eu desistiria. Ó, Não dá, tio. Eu tô cansado disso. vou Será que explicar é da pra você. depressão que ele tá falando? O Felca, Você vai explicar o quê? num primeiro momento, eu achei que ele tava chateado com a gente. Porque ele não respondia às Ele nossas desapareceu. mensagens. Só que eu comecei a fazer uma autoanálise e falei assim, peraí, mas não há motivos para ele ficar chateado com a gente. Todas as vezes somos nós quem chamamos ele. Todas as vezes nós estivemos aqui para treinar com ele. Todas as vezes nós estávamos ali mentorando ele. Eu falei assim, não, eu não vou atribuir a mim uma culpa que é dele. A culpa é dele. Eita. E de verdade, a gente também não pode julgar o Felca, porque o Felca é a maioria das pessoas. Quantas pessoas que assistem esse canal que já não tentaram por várias vezes E fazer desistir dieta, do shape, treinar, né? e por algum motivo, quer seja uma mudança de rotina, quer seja uma mudança Famoso começa e não termina, né? Mas o lance, o foda é a disciplina, né? A rotina todo dia. Você ficar lá, seguir bonitinha a dieta todo dia, no frio, na chuva, no sol. Aí vai pra academia todo dia, no frio, na chuva, no sol, fazer a rotina de exercício, fazer tudo. É foda, é foda. Tem que tirar o chapéu pra quem faz dança no trabalho, certinho. ou alguma Exatamente. dificuldade fez com que ele, de alguma forma, desistisse. Agredisse. Então, eu tenho uma Já visão. nem começa, porque não Minha vai visão de terminar. verdade. Sim, Primeiro, consistência, vamos entender o que rotina. aconteceu. E é duro Vamos entender também, o que né? aconteceu. Tipo, pensa. E segundo, vamos apoiar. Porque se a gente também desistir dele, ele vai desistir. Ju. E quantas pessoas e de quantos projetos que nós tivemos aqui, que a gente foi buscar a pessoa, trouxe a pessoa e hoje a pessoa tá aí, o Igor do Flow. Quantas vezes o Igor do Flow ficou uma semana, 2 semanas sem aparecer? E hoje o Igor do Flow tem regularidade no treino dele. Mas o Igor do Flow não me prometeu nada de que ia virar atleta. O Igor do Flow não falou que queria competir. O Igor do Flow sempre foi o cara que odiou. Caralho, o Felco falou que iria competir, que ia ser bodybuilding. Imagina o tamanho do bicho que ia virar isso. Imagina o Felco bombadão, gente. O menino tem 2 metros e 200 centímetros. Nossa A sala senhora. de musculação. Agora Entrou o o Felca, Megazord. ele quis que nós abraçássemos ele. E nós abraçamos. Então, quando eu vejo desse O ponto Julião de guarda vista, rancor, eu ele é concordo com rancoroso, você. fica A gente tem que dar magoado. uma segunda chance. Mas até que ponto que essa segunda chance é válida, levando em consideração que ele deixou a ficou gente chateado. falando, não deu uma satisfação do que estava acontecendo, triste. ainda me volta com essa cara de pau. Eu acho que a gente tem que ouvi-lo, mas Hashtag chateado. a história conta, Júlio, Levou que pro coração. a maioria das pessoas que tiveram a
a saúde e o corpo transformadas, no início, elas caíram. É aquilo que a gente sempre falou, Júlio. Primeiro vira um esforço extremo. Depois cria-se uma rotina. E depois vira hábito. O hábito define a pessoa. Então, quando vira hábito, faz parte da pessoa. Ainda não virou hábito para ele. Não virou hábito e, o pior, falta de comprometimento. Eita, Ele não se comprometeu de graça. Ele veio aqui, se propôs a fazer conosco o projeto, começou muito bem, fizemos tudo o que podíamos. Aí do nada o cara me some, todo mundo no canal fica falando cadê o Felca, cadê o Felca, cadê o Felca? A gente procurando o Felca e o Felca sem responder a gente. Custava ele já mandar uma mensagem pra gente, falar, ó, tô com problemas pessoais, não consigo ir até vocês. Mas isso é característico da personalidade do Felca, Júlio, é fogo. O Felca é um bicho estranho, velho. Ele é trancado dentro de casa, ele é meio depressivo. nossa, será que as pessoas falam Ele é isso uma de pessoa mim? que, Eu sou um bicho que, estranho? que guarda muito seus sentimentos, ele é Caralho, velho, as pessoas falam isso de mim? Será que eu fico muito em casa, que eu sou um bicho estranho? Será que falam? introspectivo. Senta aqui. Senta aqui porque eu tô tentando acalmar o Júlio. Eu vou explicar pra você. Eu tenho uma visão. Todas as pessoas, Felca, que eu cuidei ao longo da minha vida, elas, de alguma forma, em algum momento, caíram. E eu estive lá pra estender a mão e levantar. O Júlio Mas tá puto, olha a cara dele, a ele tá concepção do puto, Júlio- ele não tá com aquela... É que Ele não tá com aquela feição serena que ele tem, sabe, calmo. Não, ele tá com uma cara de puto, pistola. você abandonou a gente. E a minha concepção é que você, acima de tudo, é uma pessoa de personalidade difícil. Depressivo, introspectivo. Você é um bicho esquisito. E aí, eu falei assim pra ele, pô, vamos pelo menos ouvir o Felca primeiro. Felca, o que aconteceu nesse último mês que você desapareceu? Faz um mês, cara, que você desapareceu. Eita. Você tá jogando tigrinho? Bom, eu vou Sem risada. ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Começou a namorar. Mas Aí a namorada não deixa mais ele ir malhar o eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês porque se eu mentir, Você tá mentindo pra você mesmo. sim, esse último mês eu voltei a beber e o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar Uma rolê. válvula de escape. Eu bebo pra Fugir dos problemas. pra Puta calar que minha pariu. mente, sabe? Eu bebo pra... Afogar Quando os você bebe, você problemas. esquece? Durante o período que eu não tô em mim, por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro o peso, todo o peso volta em dobro E daí tem que E beber o você dobro, fecha. né? e eu me fecho. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito e quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E Puta que pariu. quando eu entrei no projeto, eu já estava com tudo isso nas minhas costas e eu nunca falei isso para vocês porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral, só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu não consigo dormir e na verdade muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Quanto tempo você não dorme 8 horas seguidas? Faz muito tempo. Você sabe que isso é destruidor para a mente e para a saúde, né? E o momento que eu estava no projeto com vocês, que vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu estava conseguindo vencer
Caralho, essa depressão é foda. desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso, só que quando a... Isso é uma realidade, né? O esporte em si, ele ajuda muitas pessoas, né, que têm depressão. O esporte ajuda pra caramba. Não sei se é a liberação de hormônios, não sei o que que é, mas ajuda. É que nessas horas o dinheiro, tipo, é complicado. Dinheiro ajuda, sim, tu consegue buscar os melhores tratamentos e tudo mais, mas e a sua cabeça? Como que fica? Não compra um cérebro novo. Você tem que partir meio que de você, né? Do interior, da sua luta. É foda. a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei pra onde ir. E esse mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo que eu queria pedir desculpa. E essa desculpa ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo e a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor, é acreditar que eu posso vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer todos os meus pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela prega peça, cara. E Você tem tido algum tipo de lazer para tentar escapar dessa situação? Joga Sair, Zelda. passear, fazer alguma coisa que consiga escapar atualmente? Porque também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos, sem sair dali, cara, me preocupa a evolução disso. é muito raramente que eu tenho algum lazer que eu consigo fugir um pouco. A gente chama de buraco, né? O que ele tá enfrentando agora. E É bem comum também, né, pra galera do boa esporte parte ver desse pessoas momento assim, de né, escape é nesse- realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor, ela vem com o dobro de peso depois que o efeito passa e você acorda no outro dia. Você sente com 10 vezes mais peso, assim. Você sabe que O problema é que quando o álcool passa, né, daí além da depressão que ela volta com tudo, vem também a ressaca, né, o mal-estar, a desidratação. É uma merda, um conjunto completo de merda. Jesus amado. fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando Só você coisa está boa, né? num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar estão suprimidos e o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados, há a liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia quando você acorda, esses receptores foram embora, você está ainda mais suprimido de hormônios do bem-estar e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. É. Você acorda pior. E aí você só vê uma saída, beber de novo novo. para ficar melhor. Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei. Como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei num buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego há muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria que vocês me recebessem de volta. Porque eu preciso provar pra mim mesmo. E com todo respeito, não é provar pra vocês, mas é provar pra mim mesmo
que a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço para vocês é mais um mês para me provar. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar, porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias, eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu... Bom, o lado bom disso é que ele tem força de vontade, né? E assim, nesses momentos de lucidez, ele parece estar lutando contra, né, a depressão. Eu espero que ele consiga. acredito porque eu tenho que acreditar que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui a última garrafa de vodka. E eu Você quero vai beber? eu quero Ah, porra, não deu nem tempo. O Julião tá puto. Fala. Ele tá puto. É você que tem que falar. eu quero que essa seja a última vodka que eu botei na minha boca. Vai ser. Já foi, né? A não ser que você lamba aqui o Você tem que chão entender uma agora coisa, pra tomar cara. mais um restinho. Mas... Eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina, e aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Ele Júlio, se eu fecha. tive um filho, tive, né? Eu falo tive porque hoje ele tá bem, mas ele tá monitorado. Você sabe, o meu filho mais velho, Guilherme, é público. O meu filho mais velho, o Felca, ele foi internado no Canadá, porque ele foi evoluindo o quadro dele de depressão, que ele começou a ter psicose. Ele foi internado no Canadá. Meu filho chegou a evoluir o quadro dele, que ele achou, ele começou a ligar pra gente dizendo que tinha alguém perseguindo ele. Tinha alguém seguindo ele. E a gente entrou em pânico. Poxa, tem alguém perseguindo meu filho. Não tinha ninguém perseguindo meu filho. Ele estava num quadro depressivo. Esse quadro depressivo não foi tratado. E Ele foi evoluiu. evoluindo, até entrar num quadro de psicose. O que salvou meu filho? Primeiro, o que salvou meu filho, acima de tudo, foi amparo. Foi cuidado, amor, carinho, preocupação. Segundo, mudança de ambiente. E terceiro, a atividade física. Meu filho era obeso. O que o Júlio disse é o que eu compactuo. Você é muito obsessivo, cara. Tipo, quando você virou a chave, você se comportava como um atleta. Você não colocava um doce na tua boca, você não comia nada. Você era um cara 100%. É uma característica sua. Você é um cara obsessivo. Se você colocar uma coisa, só que da mesma forma Da mesma que às forma vezes ele você é vai, ele obsessivo volta. pro lado do bem. É o 880. É o 880. Você vai lá e bebe todo dia. Aqui a gente quer que você seja 80, cara. O 8 não serve. Se eu tivesse disposto a desistir, eu não estaria aqui. É fato. Uau. Eu só vim aqui porque eu acredito que eu sou mais forte. Eu sou mais forte do que toda a merda. Toda a merda na minha cabeça. Eu sou mais forte do que a depressão e é por isso que eu tô aqui. É difícil pra mim vir aqui. Hoje foi o dia mais difícil pra mim vir porque eu tô mesmo humilhado. Eu tô vulnerável. Foi um enfrentamento falar tudo que eu falei. É um enfrentamento olhar pra vocês agora. Eu tô até com um pouco de dificuldade de olhar pra vocês. Porque eu sei que vocês confiaram em mim. Eu sei que vocês deram tudo pra mim que vocês puderam. E eu sinto que eu decepcionei vocês.
Eu sinto que vocês tiveram uma expectativa em mim em que eu não pude atender e eu me sinto culpado, mas a chama ela não se apagou, porque não é uma questão de querer. A depressão ela é muito mentirosa, porque ela fala para você ficar na cama o dia inteiro e fala que tá tudo bem você fazer isso, tá tudo bem você beber, tá tudo bem você ficar na cama, tá tudo bem você não realizar os seus objetivos, tá tudo bem você não realizar suas metas, Né? mas o que ela não fala é o dano e o caos que isso vai gerar na sua vida. Ela não fala isso pra você, ela só fala pra você ficar na cama. E daí quando eu percebo a minha motivação sumindo, o meu ânimo sumindo, eu retomando alguns vícios negativos, eu percebo que não tem a opção de vencer a depressão e vencer os meus demônios. É uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho. E se não fosse o sentimento de eu preciso estar aqui, eu não estaria. Então, se vocês puderem me receber de volta, eu quero provar não com palavras, mas com atitude. Eu peço um mês a mais, um mês para revelar meu corpo, mostrar o progresso, mostrar o resultado de tudo, de toda a disciplina que eu tive. Eu caí, mas eu vou voltar mais forte e quero continuar e quero provar para mim mesmo que eu sou mais forte do que a depressão, que eu sou mais forte do que meus demônios. E eu quero ouvir um pouco de vocês agora, se vocês me recebem de volta. Eu vou falar primeiro aqui, ô Felca, porque eu sou um cara de coração mais mole, sempre fui. O Júlio é um cara mais durão. O que eu vou dizer é o seguinte. Do nada, amarrando o Que cadarço eu te do cara. entendo. Entender não significa aceitar. Entender não significa que tá tudo bem. Até porque quem tolera muito faz de algo negativo banal. A gente não pode banalizar o projeto. Eu te entendo porque você... Quantos anos você tem, Felca? 26. Você tem a idade do meu filho. Meu filho nasceu no dia 3 de maio de 1999. Você tem a idade do meu filho. Eu te entendo porque você literalmente tem a idade do meu filho. Então, eu vejo muito do meu filho em você. E eu sei a luta que você passa. E eu sempre vou estar do seu lado para entender, te apoiar. O que talvez tenha mais nos magoado foi a ausência de notícia. Foi a falta de você olhar e falar assim, cara, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Mas eu também respeito isso. Porque ainda não há uma construção de intimidade. De você olhar e falar assim, pô, tô mal, velho. Talvez outras pessoas estejam mais acessíveis para você quando você estiver assim. Ou talvez você nem tenha essas pessoas. Talvez a luta é você contra você mesmo. Então, da minha parte, eu não só recebo você de volta, como vou redobrar a minha atenção e começar a perceber pequenos gatilhos que eu devia ter notado quando você começou a vir aqui. Eu já vi você menos brincalhão, menos divertido, mais fechado. Teve um dia que a gente sentiu que você estava um pouco até irritado. Características que eu, experiente nisso, sei que é uma mudança de comportamento ligado a um processo de início de depressão novamente. E eu não percebi isso, fui perceber com seu sumiço. Agora o Júlio, ele já é mais general. Eu não sei como é que é a visão do Júlio sobre isso. A minha visão é o seguinte, Falcão. Eu já tive sua idade, cara. Na sua idade, meu problema não era bebida. Meu problema era balada, mulher. Então tinha muito problema. Eita, Eu ele já era era baladinho. campeão brasileiro nessa época. E o meu grande dilema era: será que eu vou levar isso adiante? Será que eu tenho condição de ser competitivo num cenário que não existe ajuda, que não existe patrocínio? Eram outros tempos. Então, eu ficava entre a cruz e a espada. Mas aquele amor que eu tinha dentro de mim no esporte nunca
deixou de apagar e eu nunca, em nenhum momento, sonhei em deixar de acreditar que eu poderia ser melhor, que eu poderia trazer a minha versão melhor. Eu, Júlio, eu acredito totalmente que você tem condição de ser a sua melhor versão, mas não adianta eu acreditar sendo que você não acredita. Então, o que me pega aqui é, eu já conversei com você várias vezes por inbox, inclusive ontem agradeço você ter me mandado uma mensagem, porque ontem eu estava enfermo, estava ruim e não consegui vir trabalhar, e você mandou uma mensagem ali para mim. Então isso mostra que você tem empatia, que você é solidário, mas eu preciso que você seja solidário com você mesmo, que é o que não está acontecendo. Você precisa ter compaixão com você e no momento de dificuldade, você nos procurar. Nós seríamos o primeiro a ir lá na sua casa, a tirar você da cama e a levar para academia. Caralho, vou Só que buscar, você gostei. precisa depositar esse voto de confiança em mim e no Renato. E quando você se coloca dessa forma e desaparece, quer dizer que você não está confiando na gente totalmente. Então, é isso para mim que me deixa chateado. O fato de você sumir, o fato de você voltar a beber e o fato de simplesmente você falar, cara, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês venham até mim. Eu preciso de alguém que me faça sair dessa situação. Entenda uma coisa, o álcool é o seu veneno. Foda. E a musculação é o seu remédio. Se O foda, o que talvez o Júlio não esteja entendendo é que a depressão é muito foda. Ele não deixa ele pensar isso, não deixa ele fazer isso. Se ele tá numa crise muito fodida, ele não vai conseguir fazer isso que ele tá pedindo ali. Pedir por ajuda. Ele vai simplesmente ignorar todo mundo. Então é muito difícil. você deixa de usar o seu remédio, logo você vai pro veneno. Os dois vão caminhar lado a lado, o bem e o mal. Então, se você não tomar o seu remédio que vai te fazer bem, o mal vai acontecer para você. Então, o que você tem que fazer? Não deixar mais cair no limbo que você caiu. Você não pode fazer isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, cara, levanta a cabeça, ergue o peito e sinta-se à vontade. Porque antes de qualquer projeto, você realmente está entre amigos. Eu gosto muito de você como pessoa, o Renato gosta de você como pessoa, e isso não interfere em nada, absolutamente nada. Esquece projeto, esquece canal, esquece as pessoas. Mas a forma como você se comporta não mostra maturidade para encarar a nossa amizade como ela deveria ser. Então o meu desejo é que você nos permita a sermos seus amigos de verdade, para poder compactuar, para poder dividir, para poder lá na frente dar risada junto de tudo que você. Ele tá sendo fofo, ele tá até sendo compreensivo, tá falando tudo ali, só que talvez ele não esteja já entendendo que em alguns momentos isso não é do controle dele, né? Tá passando agora. Eu acho que o Júlio atingiu o ponto, cara. Eu acho que o Júlio foi de uma sabedoria muito maior do que a minha, inclusive, com as palavras. Deixa a gente ser seu amigo, cara. Sabe por quê? O ambiente molda a gente. Se você estiver mais próximo da gente, o nosso ambiente impacta no seu ambiente. E me desculpa, Felca, seu ambiente não é bom. Não é bom, cara. Trancado dentro de um quarto, escuro, é o pior ambiente para quem quer sair de uma depressão. Ficar trancado, agarrado numa rede social, ficar trancado com os seus próprios pensamentos, que na maioria deles são pensamentos ruins, não é o melhor ambiente. A gente vai até você. Dane-se os nossos compromissos. A gente vai até você, cara. A gente vai até você, a gente desce você, coloca você pra treinar, faz um treino, volta, sai, vai comer alguma coisa junto, volta, abre aquelas janelas. A tua expectativa é outra. Deixa a gente ser seu amigo. E o Júlio falou uma coisa, levanta a cabeça, velho, tá tudo bem. Vamos aqui, cara. Sei que você não gosta muito de abraço, você detesta contato, mas não tem muito jeito. Se fudeu. Nós estamos juntos nessa, certo? É de coração, é de verdade. Caralho. Mano, os caras são foda. Sinta-se Vai dar amparado. bom. Vai dar bom. Não é por vídeo, não. Esquece esse rolê. É por você, é por quem você é, pra nós. Esquece o Felca, eu tô falando com o Felipe.
É com o Felipe que eu tô falando. Não é o Felca. É muito mais do que isso. Não é pro canal. Se o Maurício quiser desligar agora, ele pode desligar. Mas o que eu quero de verdade é que você seja nosso amigo. Porque nós somos amigos de você. Certo? Bom, Legal, Julião. gente. Gostei. tá feita a Achei conversa. foda. Meu coração tá em paz. Eu também. Agora eu tô... Porque. Sabe, eu precisava jogar isso pra e fora. não é só isso, também, eu tava dando angustiado, raiva. velho. Porque eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Eu só não sabia que era tão pesado. E agora eu acho que a gente tem que retomar o projeto, virar a página. Eu sou um cara de virar a página, tá, Felca? Virar a Começar página. de novo. O Júlio Caiu, colocar levantou, você nessa voltou, sala de musculação e você fazer o melhor treino da sua vida hoje. Vamos lá, cara. Vamos lá. Tô motivado. Eu vou provar que é possível e eu vou contar mais com vocês, de verdade, porque eu tenho um problema. Sempre que eu tô mal, eu tento me fechar em mim mesmo, porque eu tenho medo de dar trabalho para as pessoas e medo que elas vão se incomodar. Eu tenho muito medo de incomodar. Então eu me fecho em mim mesmo e tento suportar sozinho, mas é muito difícil e tem vezes que simplesmente não dá. Ninguém fica forte sozinho, Felca. Ninguém cresce sozinho. O Renato teve pessoas que foram essenciais para o crescimento dele. Assim como ele, como o Maurício, são essenciais para o meu crescimento. Ninguém consegue nada sozinho, cara. Você não vai conseguir as coisas sozinho. Você precisa se agarrar em pessoas que são espelho e que hoje estão numa situação que podem te fortalecer. Isso é interesse em comum. E nós temos o mesmo interesse que o seu. Meu filho tem filho já, esposa, família, trabalho. Se você chegar pra ele e falar assim, como é que tá a depressão? Sabe o que ele fala? Controlada. Não tem cura. Controlada. Tem ele fala. controle. Tá controlada. É só pai. por hoje. Fala, filho, tá tudo bem? Como é que estão os seus remédios? Tá tudo bem. E a depressão? Tá controlada, pai. Controlada. Conta com a gente, tá bom? Vou contar. Obrigado mesmo. Obrigado por me receber de volta. Real. Sou grato do fundo do coração. Eu vou entrar mais em contato com vocês, vou conversar mais com vocês, vou deixar mais vocês fazerem parte da minha vida. É difícil para mim me abrir, mas eu vou tentar o máximo porque eu sei que vocês realmente querem meu bem e eu não sei disso. Eu não sei por isso do que é mostrado na câmera, eu sei por isso do que é mostrado no off. Quando vocês chegam e falam, e aí, como que tá? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? É aí que eu vejo que vocês realmente querem meu bem, querem meu crescimento. Eu vou acreditar mais em vocês, vou confiar, vou deixar vocês acreditarem mais em mim, vou deixar vocês confiar em mim. E eu não tô nem um pouco desmotivado. A chama, ela diminuiu, aquela chama, aquele impulso, aquele ardor que eu tinha, aquela vontade, ela diminuiu, mas ela não se extinguiu. Eu vou nutrir ela para que ela volte e eu prove para mim mesmo que eu sou capaz. E ela vai voltar. Vai voltar. E vai dar bom, velho. Vai dar bom. Agora ele não tá mais sozinho, né?